Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Toda semana eu envio para você. Basta você entrar então no nosso WhatsApp e enviar uma mensagem, diga seu nome, diga a cidade onde você mora e coloca lá a revista CPAD para que eu possa saber qual revista que você estuda. Então coloque lá a revista CPAD Adultos e eu envio para você toda semana gratuitamente. O telefone então DDD 99, telefone 991520454. Tudo é gratuito, vídeos, slides, os estudos. Só te peço um favor. Dê aí um like, um gostei. Se inscreve no nosso canal. Tudo é gratuito. Isso vai nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Coloque também o link desse vídeo aí nos seus grupos, para os seus amigos, seus parentes, para que possamos divulgar mais esse trabalho. Nos ajude, mas não deixe para depois. Vá lá agora, já dê lá um gostei e se inscreva no nosso canal. Amém? Nós estamos estudando das revistas da CPAD Adultos com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Silas Queiroz, ali de Ji-Paraná, Rondônia. Na lição 1, nós estudamos o homem, corpo, alma e espírito. Na lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Na lição 4, o corpo como o templo do Espírito Santo. Na lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Na lição 6, a consciência, o tribunal interior. Na lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E hoje vamos estudar na lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Então vamos estudar nessa lição as emoções, os sentimentos, mas sempre o que? À luz da palavra de Deus. Então vamos ver que tanto as emoções quanto os sentimentos influenciam nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Nós estamos vivendo um tempo de multiplicação dessas enfermidades da alma. E aí entram a ansiedade, depressão, e várias outras enfermidades. Por incrível que pareça, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. E o que pode nos ajudar? O que pode nos ajudar é exatamente aquilo que está em nós e conosco, que é o Espírito Santo. Não precisa você procurar ajuda em lugar nenhum. A ajuda já está dentro de nós. É o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai nos ajudar. Ele é Deus, mora conosco e em nós. Por isso que o mundo vai de mal a pior, porque ele não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o equilíbrio interior. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, as ambições, os desejos carnais. Em Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, Romanos 8,6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. João 6,63 diz o quê? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Nesta lição vamos estudar aí os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o homem, um ser afetivo. Subtópico 1, propósitos do estudo. Subtópico 2, afetividade, emoções e sentimentos.
Subtópico 3, principais afetos. Subtópico 4, inveja, ira e ódio. Tópico 2, emoções, experiência e controle. Subtópico 1, reação e decisão. Subtópico 2, emoção e pecado. Subtópico 3, o aspecto positivo das emoções. Tópico 2, sentimentos guardados por Deus. Subtópico 1, a falsa autonomia humana. Subtópico 2, obediência, humildade e oração. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Então veja, não há paz que o mundo dá, não há paz que o mundo oferece, não há paz humana, mas a paz de Deus. Veja, Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essa paz que vem de Deus, que vem da comunhão com o Espírito Santo, ela supera qualquer entendimento humano, qualquer inteligência, qualquer intelectualidade. E essa paz, então, guarda nossos sentimentos, nossas emoções, nos dá equilíbrio na vida cristã, na vida com Jesus Cristo presente em nossa vida. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Então existem infinitos métodos humanos, estudos, aí várias pessoas que podem e fazem toda a propaganda possível para influenciarem nossas vidas, nossos sentimentos, nossas emoções. Existe muita gente especialista nisso, muitos psicólogos e muita gente que estuda só sobre isso. Mas a solução mesmo está em Deus. Se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, estivermos lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, congregando, fazendo a obra de Deus, tenha certeza, você sempre terá equilíbrio na sua vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Se deixe dominar pelo Espírito Santo, se deixe controlar, ser guiado pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 35 e 36. Vamos ler. Filipenses 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus 9. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João 11, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então vemos aí o apóstolo Paulo, mesmo preso, sempre exortando os irmãos, aí, principalmente na carta aos Filipenses, sobre a alegria. Sede alegres, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Então ele fala aí das enfermidades da alma, principalmente a ansiedade. Ele diz então que as nossas ansiedades, preocupações, devemos sempre lançar sobre Jesus. Pedro também fala sobre isso, lançando sobre ele a vossa ansiedade, sua preocupação. E Paulo aqui diz também que nós não devemos estar inquietos, preocupados excessivamente com nada, nem com o passado, que nos leva à depressão, e nem preocupados com o futuro, que nos leva, então, à ansiedade. Tudo deve ser lançado para Deus. Nossas preocupações excessivas devem ser lançadas sobre Jesus Cristo.
Então, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Não devemos estar inquietos, mas devemos, em oração, conversarmos com Deus, entregarmos a Deus esses problemas, essas preocupações, para que Ele cuide, Ele nos ajude. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Existem vários tipos de oração, né? Mas existe também as petições, que é um tipo de oração. Podemos aí nos arrepender, agradecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, mas também devemos pedir a Deus o que necessitamos. Também devemos interceder uns pelos outros, devemos aí nos entregarmos totalmente a Deus, nos consagrarmos a Deus. Então existem vários tipos de oração, e uma delas é a petição. Nós vemos que Jesus Cristo tinha sentimentos, emoções. Ele viu, se preocupou com a multidão, que a multidão precisava comer. Veja bem, se preocupou. Vamos ver que Jesus chorou, vamos ver Jesus cansado. Então, vários sentimentos, várias emoções, Jesus sentiu. Vamos ver que moveu-se, né, no Espírito. Várias vezes vamos ver isso também. Jesus amava também pessoas, né, amou. E o seu amor foi tão grande que foi capaz de dar a vida por nós. A introdução da lição diz: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, ou seja, tem vontade, e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Então, o homem pensa, né? Todo ser humano pensa, todo ser humano tem emoções, tem vontade, né? Tem livre-arbítrio, poder de decisão. Ele sente, ele deseja, ele age. Ele tem pensamentos, intenções. Ele vai precisar regular isso, controlar isso, para viver socialmente. Então, nessa lição, nós vamos ver mais aí a parte afetiva do ser humano. Existem as emoções e existem os sentimentos. E isso tem muita importância na vida do ser humano, tanto a vida normal, natural, quanto a vida espiritual. O homem sofre influência natural, existem várias barreiras, né, que vão impedir o homem de se expressar como ele quer se expressar. Muitas vezes barreiras que vão impedir-o de se expressar emocionalmente. E existem formas alternativas do homem se expressar seus sentimentos, sua afetividade. Dentro da afetividade, nós temos humor, emoções, sentimentos. Então o homem sente alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. Pode sentir inveja, ira, ódio. Então ele vai aprender a lidar com tudo isso. E ele precisa o quê? Exercer o amor, exercer o perdão, a misericórdia, se submeter à fé, se submeter à verdade, à palavra de Deus. Deve sempre estar orando. Vamos ver aí no tópico 1, o homem, um ser afetivo. Subtópico 1, propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender, primeiro, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E, terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo.
Salmo 103, 1. Marcos 12, 30. Veja a importância desse assunto, né? Que são aí as enfermidades da alma. E olha só, o Brasil hoje então lidera o ranking mundial de ansiedade. O que é ansiedade? Uma preocupação excessiva com o futuro. Teologicamente falando, falta de fé. Fé em Deus. Então já se calcula aí que quase 10% da população brasileira tem problema com ansiedade. Cerca aí de quase 19 milhões de pessoas. E no caso de depressão, o Brasil ocupa atualmente aí o 5º lugar mundial. Ou seja, preocupação excessiva com o passado. Então se imagina que temos aí 12 milhões de pessoas hoje com o problema de depressão. Quando veio a pandemia, né, esses casos então dispararam. Se imagina que cresceu cerca de 25% aí os casos de depressão e ansiedade no Brasil. Então os casos aí de gente faltando ao trabalho por causa de depressão e ansiedade cresceu absurdamente. Só para você ter uma ideia, 307 mil casos foram registrados de pessoas faltando ao trabalho. Isso no ano passado, agora, 2024. Isso está crescendo assustadoramente, cerca de 15% ao ano. É um absurdo o que está acontecendo. Então, nossas emoções, nossos sentimentos devem ser geridos, cuidados. Devemos ter muita atenção com isso e procurarmos sempre estar lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, sempre nos deixando dominar, controlar, ser dirigidos pelo Espírito Santo. Devemos cada dia mais sermos, então, mais próximos do Espírito Santo. Então, pensar, sentir, desejar, agir, tudo está interligado e deve tudo estar debaixo do controle de Deus. Devemos entregar esse controle a Deus. Então, devemos ter mais paciência, mais amor, mais compaixão, mais altruísmo. Seguimos a orientação clara da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então devemos, nisso é o que aprendemos a amar a nós mesmos também. É importante isso. Para isso precisamos crer no perdão de Deus, no amor de Deus. Muita gente está aprisionado aí pensando que não foi perdoado. Fica pensando no passado como se Deus não tivesse perdoado tudo que essa pessoa fez de errado. Então não se preocupe, Deus já lançou no mar do esquecimento, né, como diz a palavra de Deus, de seus pecados, de suas iniquidades. Não me lembro mais. Esquece isso. Deus já levou, Jesus já levou isso na cruz. Esquece isso. Já fomos perdoados. E quanto ao futuro, Jesus diz bem claro. Olha aí os passarinhos, olha aí as flores. Deus cuida de passarinho, de flor. Imagine de nós. Não fique preocupado com o futuro. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Subtópico 2, afetividade. Emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, Salmos 31:9, e também o espírito, João 13:21, Lucas 1:47. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Letra A, emoções. São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. B. Sentimentos. Por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido,
tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Mateus 26, 38, Gênesis 47, 9, Romanos 9, 2. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, dentro da afetividade do ser humano, estão aí os sentimentos e as emoções. E os dois são diferentes. Algumas pessoas pensam que tanto os sentimentos quanto as emoções são a mesma coisa, mas são diferentes. Olha, a emoção é repentina, né? Você não para pensar. É uma reação instintiva. De repente você sente emoção, você sente tristeza, sente alegria, sente medo, né? É uma coisa instintiva. Às vezes alguém te xinga, te maltrata e você reage imediatamente. Alguém fala, você fala. A pessoa grita, você grita, né? É emoção, é rapidinho. Porque muitas brigas de casais acabam em separação. Porque o homem fala, a mulher responde. Ele fala mais alto, a mulher responde mais alto. Ele fala mais alto, a mulher grita. E aí vai uma gritaria, uma briga terrível, aquilo vai aumentando, 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 de repente se separam. Às vezes por causa de coisas bobas, né? Porque então se envolveram na emoção sem raciocinar, sem analisar, né? Não tiveram a calma, a paciência de primeiro pararem, discutir aquele assunto de maneira a chegarem a uma conclusão, a uma decisão correta, sempre consultando a Deus, consultando a palavra de Deus, sempre estando submissos ao Espírito Santo. Quer ver parar uma briga? É só parar a discussão e falar, vamos orar? Pronto, acabou a briga. Agora, os sentimentos são duradouros. Então, nós sentimos as coisas, né? Às vezes um ódio, né? Uma raiva, às vezes aí um rancor, uma mágoa. Olha, isso aí vai ficando guardado e vai, às vezes pode até crescer. A Bíblia adverte, olha, cuidado para que uma raiz de amargura de repente comece aí a crescer dentro de você, atinja, né, seu cônjuge, sua família, seus parentes. Isso vai crescendo e vai atingindo quem está perto de você. Cuidado com isso. A Bíblia adverte, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fique guardando isso. Cuidado com o sentimento. Então, dentro dos sentimentos, nós temos, por exemplo, aí a gratidão, mas também temos o quê? A solidão. Muita gente vive hoje solitário dentro de um mundo de uma imensidão de pessoas. Então devemos buscar o equilíbrio tanto das emoções quanto dos sentimentos. Isso meditando sempre na palavra de Deus, orando sempre, congregando e sempre estamos fazendo a obra de Deus. Subtópico 3, principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, Gênesis 2, 23. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade, Gênesis 2, 25. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus, Gênesis 3, 7 a 10. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal, Gênesis 3, 16 a 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia, Gênesis 3, 23. Então veja as 6 emoções básicas do ser humano. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. E quando nós sentimos isso, vem uma reação do nosso próprio corpo. Olha, o coração acelerado, a respiração ofegante, uma tensão muscular, uma secura na boca, náuseas, né?
Nós temos visto pessoas, por exemplo, com crises de ansiedade, que a pessoa aí vomita, né? O intestino atrapalha, a pessoa às vezes até desmaia. Então é coisa terrível. Muita gente hoje tem problemas. Por exemplo, as provas do Enem. Quantas pessoas não passam? Não é porque não sabiam, não passam porque não conseguem segurar as suas emoções, seus sentimentos, não conseguem se controlarem. Então nós vemos aí no caso do primeiro casal, tudo isso aconteceu com eles. Começou tudo muito bem, cheio de amor, né, de união, de cumplicidade, estava tudo bem. Mas aí veio o pecado. Aí depois do pecado, as coisas se transformaram. Aí vem o medo, né, vem a angústia, vem aí a preocupação com o viver daí para frente, vem a acusação. Aí Adão joga a culpa no próprio Deus, dizendo que é Deus que deu aquela mulher, é a mulher que fez ele pecar. A mulher joga a culpa na serpente, né, que Satanás que a tentou. Já vão acontecendo aí, então, emoções, sentimentos que eles jamais pensaram que um dia teriam. Então nós podemos ver que as emoções podem produzir doenças, como por exemplo aí taquicardia, né? E várias outras doenças podem acontecer por causa das emoções. Os sentimentos, por exemplo, aí, uma angústia, um rancor, uma mágoa, pode levar a pessoa a ter sérios problemas de coração, por exemplo. Essa falta de perdão tem levado muita gente a adquirir doenças, enfermidades. Então é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, a surpresa, tudo isso aí está dentro do campo da afetividade humana. E dentro desse campo aí de afetos, nós temos aí o afeto amplo, né? Que pode ser que vários sentimentos, né? Várias emoções aconteçam ao mesmo tempo. Existem os afetos positivos, como alegria, gratidão, amor, mas também tem os negativos, medo, raiva, ansiedade. Tem a lábile, que é uma mudança assim repentina, né, de atitude da pessoa. Tem o afeto restritivo, aquele que a pessoa reprime, aquele guarda, né? Tem inexpressivo, que a pessoa esconde, ninguém percebe que ela sentiu alguma coisa, que ela teve alguma reação. Tem o ambivalente, que são sentimentos conflitantes ou contraditórios. Sente uma coisa e outra. Tem também o afeto rígido, que é uma expressão emocional, mas com pouca variação. Subtópico 4, inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica, Gênesis 4:6. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão, Gênesis 4:8. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Gênesis 4:10 a 14. Então podemos ver aí que, através de Caim, né, percebemos que, primeiro, ele sente inveja do seu irmão, porque ele ofereceu o sacrifício a Deus, e Abel também. Mas Deus recebeu o de Abel, não se agradou do sacrifício dele. Como é que ele percebeu que Deus não se agradou? É simples, né? Veio fogo do céu sobre o sacrifício de Abel. Deus estava recebendo aquele sacrifício como agradável. E sobre o dele não veio fogo. Isso significava que Deus não se agradou do seu sacrifício. Então, ele teve inveja do seu irmão. E, a partir dessa inveja, nasceu o sentimento de ódio, né? E aí, com ódio, nasceu o assassinato. Ele tramou a morte do seu irmão, matou seu irmão. E aí vem a culpa, vem o medo de ser morto por outras pessoas, né? Vem a preocupação com o seu futuro. Deus o advertiu, mas ele não ouviu Deus. Então a inveja é um sentimento de frustração, de tristeza, e sempre pelo que o outro tem. Já a ira
é uma fúria, é um desejo de vingança. Isso acontece quando alguém se sente injustiçado. Então vem o ódio, que o ódio é uma aversão profunda e completa por alguém ou algo. Então a inveja é aí uma coisa que acontece, que a pessoa se sente comparada com outra pessoa, se sente menor que a outra pessoa, foi colocada como menor. Então ele passa a desejar que a outra pessoa perca isso. Então veja só que a inveja é a tristeza por causa da felicidade do outro. Então a pessoa se sente inferior ao outro porque aquela pessoa tem aquilo. Então ela quer que aquela pessoa perca isso. Já a ira é uma intensa emoção de hostilidade, de aborrecimento, de fúria. E surge porque a pessoa pensa que foi injustiçada, ela merecia, mas não alcançou. Então ela se sente prejudicada. Então nasce aí um desejo de vingança, um desejo de prejudicar a outra pessoa. E essa ira pode crescer a ponto de ficar incontrolável, pode até causar uma crise na pessoa. Então nós devemos a todo custo não darmos continuidade, por exemplo, a uma discussão. Quando recebemos palavras duras, devemos responder com amor. Quando recebemos alguma crítica, que às vezes não é nem crítica, é uma coisa visando assim, derrubar a gente, colocar a gente para baixo. Então temos que tomar cuidado com isso. Não responda na mesma moeda. Ame, perdoe, abençoe o inimigo. Nós sempre indicamos, para as mulheres, por exemplo, na hora de uma discussão, tome lá um pouquinho d'água, coloque a água assim. Vou ilustrar aqui para você. Então seu marido está aí brigando, discutindo, xingando, quem sabe. Então você pega um pouquinho d'água, viu aí? Não vai ter mais briga. Você está com a boca cheia de água, pare a água aí e só responde pronto, acabou a briga, não tem discussão, porque as brigas vêm porque um fala, outro fala mais alto, outro fala mais alto, outro fala mais alto, e assim vai crescendo e sempre acaba mal. Já o ódio, é um sentimento de um sentimento de profunda aversão, é um sentimento de repulsa, de ódio. O ódio é uma emoção muito intensa, é uma emoção que leva ao desprezo e está associada a uma forte hostilidade a outra pessoa. E pode levar a pessoa a ter ali um desejo de eliminar aquela pessoa que causa aquele ódio. Pode levar a pessoa a desejar que outra pessoa perca tudo que tem. Pode levar a pessoa a não ter nenhum tipo de empatia por outro. Não quer nem saber o que vai acontecer com ele, com a família dele. Então é uma coisa perigosíssima. Tópico 2, emoções. Experiência e controle. Subtópico 1, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados, Efésios 2:7. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira, Colossenses 3:5-8. Dizer eu sou assim mesmo para justificar roubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo, Romanos 8:13, 2 Coríntios 5:17. Então a reação, o que é reação? É uma resposta automática e rápida. Isso devido a um estímulo simples. Então a pessoa fala uma coisa e você responde rapidamente, sem pensar. Ou a pessoa faz uma coisa e você reage automaticamente, é automático aquilo.
Não dá tempo de pensar. É uma reação rápida. Já a decisão é uma coisa mais complexa. Para você tomar uma decisão, você tem que primeiro analisar. Então a reação é instintiva e imediata. E está baseada em pouquíssimos dados, né? A pessoa não pensou, não analisou nada, já mandou a resposta rápida. Já a decisão envolve, então, análise, né? Ver aí quais os benefícios, quais as consequências. E para analisar precisamos, então, de informações, né? Precisamos de cognição. Então a reação não tem nenhuma análise, bem rápida. É automática. Geralmente é o que? Instintiva, é emocional. Então é aquilo que nós achamos rapidamente ali que devemos responder ou fazer. Isso vem no instinto, né? Olha, a Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. Então se nós estivermos sempre com a palavra de Deus, né, no nosso interior, em comunhão com o Espírito Santo, a nossa resposta, a nossa reação vai ser mansa, humilde, né? Vai ser coisa boa. Então a reação é muito rápida. Por exemplo, alguém joga um objeto na gente, a gente se desvia. É uma reação rápida, sem pensar. Olha, um atleta lá se prepara para, né, saltar ali no nado. Então vem aquele tiro, pronto, ele pula. É uma reação instintiva, aquele tiro que é o sinal para sair. Agora a decisão é um processo de escolha entre duas ou mais alternativas que nós temos. Então envolve aí percepção, avaliação e ação. Veja que por último é a ação. Então a decisão pode ser influenciada por lógica, por emoções, por viés cognitivo. Então a decisão envolve considerar os prós e os contras. Só vamos agir depois de considerar isso. Por exemplo, a pessoa vai decidir em qual escola eu quero estudar, em qual faculdade, em qual universidade, o que eu quero ser no futuro, qual profissão eu quero ter, se eu vou fazer um negócio, qual estratégia eu vou usar para conseguir o meu objetivo. Por exemplo, se eu quero vender um carro, primeiro eu tenho que consertar esse carro. Para vender um carro cheio de defeitos, a pessoa quando for comprar não vai dar nada, né? Primeiro eu tenho que corrigir os defeitos, aí depois eu vou vender bem vendido. Então quando a pessoa está pressionada e ela tem que tomar uma decisão, muitas vezes ela toma a decisão sem refletir e acaba tomando a decisão errada, porque ela não tomou, na verdade, uma decisão, ela teve uma reação. Tópico 2, subtópico 2, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Primeiro livro de Samuel, 25, 10 e 11. Sua insensatez lhe custou a vida. Primeiro livro de Samuel, 25, 36 a 38. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios 13, 10, 21 e 24. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Salmos 19, 13. Então veja, alguém pode arranjar uma desculpa. Não, eu fiz sem pensar, falei sem pensar, reagi sem pensar. E aí vai pensar que isso não é pecado. Mas é pecado por quê? Porque a nossa reação instintiva é resultado que nós temos dentro de nós, do que nós somos na verdade. Nós reagimos de acordo com aquilo que nós somos, que nós acreditamos, que nós vivemos. Por isso que a Bíblia diz, a boca fala, o coração está cheio. Em Mateus 12, 34, Jesus disse, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração,
Disso fala a boca. Veja Salmos 49:3. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Veja Jeremias 9:8. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Tiago 3:8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então vemos aí o exemplo de Nabal, que quando lhe é pedido, alimentação para os homens de Davi, ele diz: quem é Davi? Tomaria eu as minhas coisas, meus alimentos, minhas frutas, e daria a homens que eu nem conheço. Então um homem que vivia embriagado e falava coisas terríveis com as pessoas. Então da soberba provém a contenda. Então devemos nos preservar disso, tomar cuidado com isso, com a ira, com a rejeição, com a insensatez, com o coração altivo, com a soberba, com o mau humor, com a ingratidão. Devemos tomar cuidado com tudo isso. E sempre então orarmos a Deus: Senhor, retira de mim essas coisas más, ruins. Retira de mim essa soberba, como orou Davi. Essa raiva, essa inveja, essa tristeza, esse ódio, essa ira. Tudo isso deve ser retirado imediatamente de nós. Então a emoção em si não é pecado, mas o problema é a emoção que não traz resultado bom. A forma de agir sobre a emoção é que é o pecado. Então a emoção, ela mostra, ela revela o nosso interior. Então você sentir de repente aí uma raiva, uma tristeza, um medo, é normal. Agora, pegar esses sentimentos aí e atacar as pessoas, aí é pecado. Então a sabedoria que vem de Deus, ela vai nos ajudar a controlar essas emoções. Vai nos ajudar a reagir sem má intenção. Então veja que o rei Davi reagiu à morte, por exemplo, daquela criança de Batseba, Foi jejuar, orou, suplicou ao Senhor, se entristeceu. Veja que Jesus, ao ver que Lázaro estava sepultado, suas irmãs sofrendo muito, e ele reagiu, ele chorou. Mas você vai ver gente que, quando morre uma mãe, um pai, um parente, um filho, alguma coisa, a pessoa se desespera, grita, às vezes quebra as coisas, ofende pessoas, cria no coração mágoa, ódio, rancor. Veja bem, são reações pecaminosas. Então devemos tomar cuidado, porque as nossas reações não são confiáveis. Nós somos levados geralmente a ter uma reação contrária à palavra de Deus. E existe o antagonismo, ou seja, nós queremos fazer uma coisa e fazemos outra, queremos falar uma coisa e falamos outra. Por isso temos que tomar cuidado com a reação, temos que tomar cuidado com nossas emoções. E se nós guardarmos aí raiva, inveja, ódio, ira, isso vai nos impedir de termos comunhão com Deus. Então devemos exercer o quê? Perdão, amor, submissão a Deus, termos fé em Deus, confiarmos realmente inteiramente em Deus, lermos a palavra de Deus, que é a verdade, orarmos, conversarmos com Deus, entregarmos nossos problemas a Deus, confiarmos que Deus está conosco todo o tempo. Tópico 2, subtópico 3, o aspecto positivo das emoções. Mesmo os desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mateus 21:12.
Muitas outras emoções o Mestre expressou durante sua vida e ministério. Mateus 9,36, João 11,35, 36, Marcos 3,5. Então existem aspectos positivos também de nossa emoção, que vai trazer o quê? Benefício tanto para a nossa saúde mental, quanto também para o nosso corpo. Olha, uma emoção positiva pode trazer melhoria do nosso sistema imunológico, reduz os riscos de doenças, de enfermidades, fortalece nossos relacionamentos. As emoções aumentam a nossa criatividade, a nossa produtividade, a nossa motivação. Pode nos impulsionar, no desenvolvimento pessoal, profissional, vai nos ajudar a lidar com desafios de forma flexível. Olha aí, a alegria, a esperança vão nos inspirar, vão nos motivar a agir melhor, a melhorar, a ousar mais, a fazer mais coisas para benefício tanto nosso quanto dos outros. Tópico 3, sentimentos guardados por Deus. Tópico 3, subtópico 1, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, o aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Jeremias 17, 5 e 9. Então vemos aí Jeremias 17, 5 e 9 que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, autonomia, ou seja, o homem passa a confiar no próprio homem, muitas vezes em si próprio, acima de qualquer coisa, acima até de Deus. Isso é um perigo grande. Existem muitas pessoas, muitos mestres, que ensinam sobre essa inteligência emocional, sobre gestão emocional. Muita gente hoje está investindo nisso, está estudando isso. Tem muito proveito? Tem. Mas temos que tomar todo cuidado, porque Deus deve estar acima de tudo isso. Se você não colocar Deus acima de tudo isso, você pode, de repente, sofrer problemas seríssimos, porque você depositou a sua confiança ou em você mesmo, ou em pessoas que você conheceu, que te ensinou sobre isso, ou pessoas que se deram bem, Então, você acaba descobrindo que muitas vezes as pessoas foram desonestas, Pessoas fizeram coisas terríveis para alcançar os seus objetivos e você nem sabia que eles estão na posição que estão hoje por causa de coisas erradas que fizeram. Então existem métodos e a pessoa segue aquele método cegamente e acaba muitas vezes quebrando a cara, acaba não alcançando seus objetivos porque confiou mais no método do que em Deus. Então sistemas econômicos, tecnológicos ou sistemas aí de relações de poder não são confiáveis. Temos que tomar todo cuidado. Muita gente tem quebrado, tem destruído todas as economias que ajuntou, porque foi estimulado, mas não raciocinou, não analisou corretamente. Então temos aí as relações de trabalho, que é um exemplo. Às vezes a pessoa tem um objetivo, mas começa a trabalhar excessivamente, se torna escravo do trabalho. A pessoa passa a amar mais o dinheiro do que a Deus e acaba com a sua saúde. Ao invés de alcançar o seu objetivo, acaba destruindo a sua vida, a sua carreira. Às vezes a pessoa luta tanto para conseguir subir dentro da empresa, ter um cargo melhor, um salário melhor, acaba destruindo a sua própria família, acaba destruindo a sua própria vida, a sua saúde.
E aí existe também o consumismo, né? A pessoa começa a desejar ter mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, trabalha para ter mais, mais e mais coisas. E isso não acaba nunca. Todo dia tem um celular novo, todo dia tem uma televisão maior, né? Todo dia tem um carro melhor. E aí a pessoa fica escrava desse consumismo, né? Cada dia quer comer coisas diferentes e tal. Então vai se tornando escrava desse consumismo. Trabalha feito doido por causa desse consumismo, às vezes até se comparando com os outros, querendo ser igual aos outros, consumir o mesmo que os outros consomem, acaba destruindo sua vida e sua família. Então essa autonomia cria uma imagem assim, uma consciência de autocontrole, que você que controla o seu futuro, que você que controla a sua vida. E essa autonomia pode levar você a ter aí o sentimento de pisar nos outros, destruir os outros, para que você cresça. Então você pisa em cima dos outros, destrói os outros, para que você cresça, que você seja maior do que os outros. Sempre que o homem tentou ser autônomo, se deu mal, né? O temor de Deus é muito importante, né? Temos sempre a consciência de que Deus está no controle de tudo e que Deus está acima de nós. Então essa autonomia, esse desejo de ter o controle sobre tudo sem Deus, leva muitas vezes ao vazio existencial, leva à insegurança, leva a uma falsa moralidade, uma falsa ética, leva a uma escravidão de si próprio ou de alguma outra pessoa, de algum sistema. Tópico 3, subtópico 2, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Filipenses 2, 3-8. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Capítulo 2, versículos de 2-4. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Então devemos orar ao Senhor, pedir, né, para nós não sermos controlados, dominados pela soberba, que nós sejamos obedientes, humildes. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse até agora, nada pedis em meu nome, peço em meu nome, que Deus vai atender. Tiago diz que muitas vezes a pessoa pede e não recebe porque só pede para gastar em seus próprios deleites, né? Então peça de acordo com a vontade de Deus, seja submisso à vontade de Deus. Devemos sempre sermos agradecidos a Deus, sempre confiarmos a Deus, pedindo o que nós necessitamos a Deus. Devemos sempre buscar então a orientação de Deus e a submissão à vontade de Deus. Dentro da oração, sempre lembrando a oração melhor que existe, de madrugada, oração em línguas, né? Entregue-se ao Espírito Santo, ele sabe orar perfeitamente o que nós necessitamos. Confie no Espírito Santo, na oração do Espírito Santo, confie em Deus inteiramente, entrega teu caminho ao Senhor. Dentre as orações que nós podemos e devemos fazer, nós temos primeiro aí arrependimento, temos agradecimento, ou ação de graças, temos aí louvor, a adoração, temos a petição, temos aí a entrega, temos a consagração, temos intercessão. Temos que ter então aquele desejo de orar e temos que insistir nisso todos os dias. Mantemos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, sempre uma vida de oração, de leitura bíblica, de meditação na Bíblia. E fazermos a obra de Deus, temos que ganhar almas. Conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito. Gálatas 5:22. Então não busque através de sua própria capacidade, sabedoria, inteligência, intelectualidade, conseguir tudo isso. Precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Sempre estarmos em comunhão com Deus para conseguirmos dominar
nossos sentimentos, nossas emoções. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus agora, você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossas doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo que nos era contrário ele levou sobre ele, né? Principalmente nossos pecados. Você acredita que ele morreu por nós na cruz e ressuscitou? Então você é salvo agora. Entrega a sua vida a Deus agora. Peça perdão pelos seus pecados e receba agora o Espírito Santo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam ao Senhor agora, crendo em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Perdoa-se os seus pecados agora. Aragrar, escuta e força, clamar nascei. Eis aí a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo que está agora em você. Creia, receba a salvação, receba o perdão, se alegre em Deus. Receba agora, em nome de Jesus, a salvação, o perdão. Glória a Deus. Receba agora você que está doente, está enfermo, receba a cura. Em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade, saia, em nome de Jesus. Toca o Senhor deles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um legal, um gostei, se inscreva em nosso canal. Faça isso agora, se você se esqueceu, faça agora. Nos ajuda a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides e os estudos, mais estudos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Nós enviamos para você gratuitamente toda semana. Então aí o telefone 99991520454. Se você deseja nos convidar também, entre em contato conosco aí. Não esqueça, coloque aí o seu nome, coloque aí sua cidade, coloque aí revista CPAD, para eu enviar para você toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, tá aí Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é a Dina Maria Cruz Silva, tá aí o Pix. E o meu Pix está aí, CPF 331-957-81620. Deus abençoe você, envie qualquer quantia para nos ajudar. A paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.